Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, eu ouvi com prazer a comentar as minhas respostas, mas tenho que lhe dizer que estou em desacordo. E admitindo que, em tese, que tem razão na sua interpretação legal, eu queria aqui afirmar que, estando embora o Governo dispensado da apresentação do Programa de Estabilidade e Crescimento, por força de estar submetido ao pacto da Troika, eu registro que o Governo entendeu que até ao dia 30 de abril de 2012 iria submeter à União Europeia o Programa de Estabilidade e Crescimento. Portanto, já o deve ter feito, porque o dia 30 de abril foi anteontem. E, portanto, requeria ao Governo, através do Sr. Secretário de Estado, que enviasse a este deputado, se quiser, à Comissão Europeia, uma cópia daquilo que, até ao dia 30 de abril, submeteu à União Europeia. Isto é, o Programa de Estabilidade e Crescimento. Portanto, queria uma cópia disso. Segunda questão. Sr. Secretário de Estado, a questão da exaustão fiscal. Eu fiz uma comparação com todos, uma comparação longa, não foi uma comparação com períodos homólogos que nos conduzem por vezes a resultados incorretos, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Eu bem sei, mas sabe que para isso é que existem em economia, e eu não sou economista, o senhor também não é, as séries longas. As chamadas séries longas é para amortecerem a sazonalidade das comparações homólogas pouco virtuosas. Eu fiz a comparação com todos os primeiros trimestres e tive o cuidado de reservar o IVA, que o Sr. Secretário de Estado habilmente aproveitou para dizer, está a ver, mas relativamente a 2009, em que havia uma recessão conhecida, nós estamos melhores que em 2009. Não, Sr. Secretário de Estado, estamos melhor no IVA, no resto estamos pior. Porque no primeiro trimestre de 2011, globalmente, a receita fiscal também é inferior à receita fiscal do primeiro trimestre de 2009. Portanto, desde os últimos 6 anos, não há pior trimestre ao nível da execução da receita fiscal global do que o primeiro trimestre de 2012. E isto é objetivo. E o pior cego, caros colegas, é aquele que não quer ver. E o pior cego é o Governo que não quer ver, que está numa perspectiva, retomando a ideia do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, de que o que nos interessa é se as previsões de execução orçamental são fiáveis ou não. E não são, Sr. Deputado, não são. Ao nível da Segurança Social, o próprio Governo diz que há problemas. Ao nível da receita fiscal, não reconhece haver problemas, mas vai ter que reconhecer. E vou ajudar com novas comparações, já não com períodos homólogos, mas comparar a receita fiscal do primeiro trimestre executada com as previsões do Orçamento de Estado aprovado em novembro. E o que é que nós temos? Por exemplo, as receitas fiscais, em termos globais, em vez de mais 894 milhões de euros a receber no primeiro trimestre, recebeu menos 473. Uma diferença de mais de 1.300 milhões de euros. Em vez de mais 2,6, recebeu menos 5,8%. Por exemplo, em relação ao IVA, o principal imposto indireto, em vez de ter recebido no primeiro trimestre mais 1.508 milhões de euros, recebeu menos 118 milhões de euros. Isto é, em vez de subir mais 12%, 11,6%, teve uma queda de 3,3%. Do que é que os senhores estão à espera para fazer um novo orçamento retificativo? De que isto se torne absolutamente incontornável? O que é que vão dizer na altura? Que choveu e, portanto, não houve, ou não choveu e houve necessidade de importar mais energia? Qual é a desculpa que vão arranjar? Segurança Social. Queria colocar uma questão também sobre a Segurança Social.
para além daquilo que foi dito sobre a omissão espantosa e deliberada dos números da taxa de desemprego, eu queria manifestar a minha indignação. E desculpem a similitude, mas a proximidade do início efetivo da comissão do BPN torna esta comparação irrecusável. Parecem irmãos gêmeos do Dr. Passos Coelho e do Dr. Vítor Constâncio. Porque sobre o aumento da taxa de desemprego, ambos dizem a mesma coisa. Ambos disseram que o aumento da taxa de desemprego foi absolutamente inesperado. Que é espantoso, que não percebem porque é que a taxa de desemprego é assim tão grande. Aumentou assim tanto. Senhor. Foi. Ao Sr. Secretário de Estado, eu acho irresponsável qualquer governo poder dar a ideia de que a evolução do desemprego da taxa de desemprego é inesperada e não tem explicação. Eu acho isto irresponsável. E se a explicação foi aquela que o Sr. Secretário de Estado, já nesta reunião, pretendeu avançar, de que ela é explicável porque os salários ainda não baixaram tanto como deviam baixar, se indiciou isso, o Sr. Secretário de Estado, bom, estamos perante o regresso a quê? Ao terceiro mundo?